Olá pessoal, meu nome é Tatiana, sejam bem-vindos ao curso Abordagens Medicamentosas aqui do EducaPsi. É um prazer enorme estar com vocês e eu vou começar aqui contando para vocês um pouquinho como surgiu o meu interesse pela área, né? Quem sou eu? Bom, eu sou enfermeira formada aqui pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e eu estudo, lido com pacientes com queixas psicológicas ou com transtornos mentais desde a graduação. Meu interesse surgiu logo no primeiro ano e aí eu me encontrei, eu deslanchei nessa área, vamos assim dizer, né? Iniciei com um projeto de iniciação científica na psiquiatria no primeiro ano, onde eu fazia um trabalho também de extensão com pacientes psiquiátricos, acompanhada da minha professora. Porém, aí começou a me instigar a questão das abordagens biológicas do comportamento. Ou seja, né, o que estaria por trás desse tipo de transtorno? Eu tinha muita vontade de ajudar e de conhecer isso. E aí eu busquei um estágio num laboratório de farmacologia que estudava as bases aí biológicas e farmacológicas dos transtornos de ansiedade. E lá eu entrei, tive bolsa da FAPESP, né, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por alguns anos, e depois fiz mestrado lá. Né? Entrei no mestrado, o enfoque do meu mestrado foi em transtornos de ansiedade. Eu queria, como eu falei para vocês, entender o que se passava com esses pacientes na tentativa de ajudá-los, né? Bom, após o meu mestrado, eu fui trabalhar numa universidade particular da cidade de Linz, onde eu fui coordenadora de curso por 5 anos e também docente e supervisora de estágio na área de psiquiatria e da atenção primária. Lá, o que me chamou a atenção, né, trabalhando como enfermeira e supervisionando estágio, foi a quantidade de pessoas que tinham queixas aí consideradas, né, psicológicas ou um diagnóstico mesmo de transtorno mental na atenção primária à saúde e o despreparo dos profissionais para lidar com essas pessoas, né? E aí, então, isso me chamou a atenção, o que culminou com a minha procura pelo doutorado, onde eu fiz aqui na USP de Ribeirão também em psiquiatria, terminei em 2014, cujo enfoque foi aí transtornos mentais comuns na atenção primária e uso de psicofármacos. Tá? Esse projeto foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Alberta, onde eu estudei e trabalhei por um bom tempo, e tive a oportunidade de conhecer também serviços e abordagens terapêuticas lá naquele país também. Após, eu passei no processo seletivo e trabalhei no Centro Universitário Estácio por 5 anos também, sendo coordenadora do curso de enfermagem e também responsável aí pelas disciplinas de saúde mental para a enfermagem e saúde da família para o curso de medicina. Tenho artigos na área, a minha experiência então é bem voltada aí para a saúde mental na atenção primária e utilização de psicofármacos, certo? E por que esse curso é importante, né? Por que talvez ele seja um dos mais importantes aqui da plataforma? Porque, pessoal, os psicofármacos são uma das classes de medicamentos mais prescritas do mundo. E isso inclui o Brasil também. No Brasil, a gente tem aí, pela literatura, pelos artigos, uma prevalência de 6,5% a 10% na população em geral. Quando a gente parte para a população específica, por exemplo, da atenção primária à saúde, a gente chega de 20% a 40% das pessoas utilizando aí psicofármacos, né? Ou seja, então aqui o meu trabalho com vocês vai ser mostrar para vocês esses psicofármacos, os efeitos deles, o que a gente tem que observar. Por quê? Porque eles vão permear a nossa prática profissional, esteja em que ambiente eu estiver, né? E seja a minha área de atuação particular qual for. Então, o paciente em uso de psicofármacos, ele vai chegar para o fisioterapeuta, para o biomédico, para o terapeuta ocupacional, para o psicólogo, para o assistente social, para o pedagogo, para o educador físico, para os médicos, para os enfermeiros.
Então, é interessante que a gente conheça, na verdade, é crucial que a gente conheça os efeitos deles no organismo para a gente o quê? Para a gente poder até conseguir avaliar o comportamento desse paciente, para poder ajudá-lo, para poder almejar, fazer um planejamento melhor de ação para com ele, tá? Então, lógico, é indiscutível o benefício relacionado à utilização de psicofármacos como modalidade terapêutica. Mas o que a gente vê nos últimos anos, né, que a literatura tem mostrado, é que houve uma grande popularização dos mesmos, desses psicofármacos. E dessa maneira, né, surgiram alguns questionamentos referentes à real necessidade da sua utilização. Poxa vida, será que todo mundo que usa psicofármaco realmente precisa, né? Então, são alguns dos questionamentos que a gente vai fazer aqui. Outros questionamentos que surgiram, né? Aí também um deles algumas vezes o próprio médico que prescreveu não consegue pontuar ao certo o motivo da utilização do psicofármaco dos seus pacientes. Então isso a gente vê na literatura também. A dificuldade do médico generalista, no caso, ou especialista de outra área, em prescrever esses medicamentos. Né? E às vezes é a única opção terapêutica que ele tem para oferecer no paciente. Então, alguns médicos, a literatura mostra, que falam isso, que é a única opção que eles têm para oferecer para aquele paciente. Né? Isso vale a pena também a gente refletir na área da gente, né? O quanto a minha profissão aí está fortalecida no SUS, certo? O quanto nós precisamos nos unir para termos mais opções aí para oferecer para os pacientes, tá? E há também, pessoal, por que é importante? Há casos de utilização de psicofármacos para outros fins, que não seja somente os transtornos mentais. Ou seja, há patologias de origem orgânica que os psicofármacos entram como agentes aí de tratamento junto. Por exemplo, às vezes ele é utilizado na fibromialgia, síndrome de Parkinson, Alzheimer e muitas outras patologias, tá? Então é legal a gente conhecer cada classe para a gente não só discutir, né? A gente vai discutir a abordagem medicamentosa na psiquiatria, mas também qual patologia que ele pode ser utilizado. Senão chega um paciente lá pra gente com uma prescrição de psicofármaco e a gente já acha que ele tem um transtorno e às vezes ele não tem, ele tem outra patologia, tá? Por que esse curso é importante? A gente vai aqui também refletir um pouquinho se tá vendo, né, a medicalização do sofrimento humano ou não. Ou seja, se eu falo, será que esse psicofármaco precisaria ser prescrito? Né? Ou essa tristeza, essa ansiedade não faz parte do momento que a pessoa está passando. Né? Lógico que a gente pensa sempre em colocar na balança, né? Balancear o custo-benefício da qualidade de vida, em detrimento aí a ter que usar mais um medicamento. Mas aqui tem uma interrogação, por quê? Porque é algo que vem sendo discutido há um bom tempo já. E por fim, pessoal, por que os psicofármacos interagem com muitos medicamentos? Ou seja, quando a gente utiliza ele junto com outros medicamentos, às vezes pode haver, dependendo da classe de medicamentos, interação. Um pode prejudicar, pode aumentar o efeito do outro, e isso traz bastante desconforto para quem está utilizando o medicamento, tá? Aqui, pessoal, é só pra gente mostrar e visualizar todas as vertentes que a gente tem aí envolvida, né, no tratamento farmacológico na psiquiatria, no caso. Então, é um paciente que vai ter que ser sempre avaliado por nós, profissionais da saúde, né, em termos dos sintomas que ele vem sentindo, de como ele vem reagindo a esses medicamentos, tá? Consiste também na administração desses fármacos aí pelos profissionais habilitados. Educação do paciente e da família, importantíssimo, a gente vai ver no curso por quê. Temos medicamentos que demoram para fazer o efeito, levam 15 dias a um mês para a gente conseguir ver melhora. Então, a família tem que ser educada em relação a isso, aos possíveis efeitos colaterais, a interação com alimentos. Nós temos psicofármacos que interagem com alimentos, tá? E, pessoal, trabalhar a adesão ao tratamento. Se o meu paciente é um paciente que realmente precisa daquele medicamento, ele tem que aderir, ou seja, tomar o medicamento direitinho, certo? E aí, por fim, monitoramento dos efeitos adversos, ou seja, aqueles efeitos indesejáveis que a gente não queria que acontecesse com o uso do psicofármaco,
mas que o acompanha, né? E também o monitoramento dos efeitos terapêuticos, ou seja, do quanto o paciente está melhorando com aquele psicofármaco ou não. Porque sabe-se que há uma variabilidade individual também, tá? Então, o que eu vou aprender nesse curso? A gente vai permear esses tópicos aqui, olha só. Noções básicas de farmacologia, ou seja, conhecer os termos utilizados na farmacologia e as suas definições, para que eu possa entender o restante do curso, né? Aspectos históricos relacionados ao uso de psicofármacos, ou seja, é importante que a gente conheça de onde eles vieram, vocês vão se surpreender com essa história, vocês vão ver só. E depois, pessoal, passando aí para as principais classes de psicofármacos, ou seja, os antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos, tá bom? E uso de psicofármacos para outras patologias, como eu falei com vocês. Por fim, vamos também trazer as principais interações medicamentosas dos principais psicofármacos, tá bom? Bom, estou ansiosa para tê-los comigo na próxima aula. Muito obrigada por estarem até aqui. Deixo aqui o meu e-mail para vocês. Um grande beijo e até a próxima!